Olá! Esta é uma série de vídeos para você que já sabe comandos em Python, mas se atrapalha quando precisa desenvolver um programa do zero. Vamos ajudar o Hospital Veterinário Kirpok a lidar com o problema de controladoria usando strings e listas. O departamento financeiro do hospital recebe diariamente um relatório do Banco do Império, Banimpér, com a movimentação da conta. Os dados vêm em formatos de string, em que o saldo inicial é o primeiro dado envolto por colchetes. Depois vem as transações, com as seguintes informações separadas por vírgulas: data, hora, descrição, valor e se é crédito ou débito. As transações são separadas entre si por uma cerquilha ou hashtag ou jogo da velha. O hospital precisa de um programa que leia essa string e informe o número de transações, o total de crédito, o total de débitos e o saldo final. Você pode pausar o vídeo agora e tentar fazer sozinho ou fazer junto comigo no Colab. Como sempre, a gente primeiro dá uma olhada no que a gente precisa como resultado. Então, o que o programa pede? O número de transações, o total de créditos, o total de débitos e o saldo final. Para que a gente tenha essas informações, de que dados a gente precisa? Obviamente, a gente precisa das transações. Essas transações você consegue na descrição do vídeo, não precisa copiar essa string aí enorme. O próximo passo é inicializar essas variáveis, então vamos lá, saldo inicial. Vamos começar com o valor 0. O total de créditos também no início do programa ele é 0. Débitos a mesma coisa, 0. E o saldo final também, por enquanto, é 0. Então, todas as informações, todos os dados de entrada que a gente vai precisar nesse programa estão aqui. Próximo passo, o que eu preciso fazer com esses dados? A primeira coisa é tirar o saldo inicial dessa string de transações. Eu vou pegar aqui até a nossa variável de saldo inicial e colocar ela aqui, porque ela vai se transformar já em alguma coisa. Para a gente extrair o saldo inicial, eu preciso quebrar essa string nos colchetes, porque eu tenho um colchete de abertura e um colchete de fechamento do dado. Então, vamos criar uma variável chamada posição do colchete, pós-colchete, e essa posição do colchete vai ser a posição do colchete final, para justamente eu saber onde é que acaba o saldo inicial e começam as outras transações. Então aqui eu vou colocar transações.find e aí eu estou buscando o colchete de fechamento. A gente tem que lembrar que como as transações são uma string, quando eu separar o saldo inicial dessa string, também é uma string. Então eu vou colocar aqui por enquanto str saldo, tá? Então só para a gente lembrar que é uma string, para eu retirar a porção das transações que contém o saldo inicial. Então vamos lá, transações de novo, e para eu fazer esse slice, ou para eu pegar essa substring, esse pedaço da string, eu vou utilizar os colchetes e colocar a posição de início e de fim. Então eu vou dentro dessa string, como eu sei que a gente tem um colchete inicial, eu não vou começar a pegar da posição 0. Eu vou começar a pegar da posição 1 da string até a posição do fechamento dos colchetes. Então, quando eu volto aqui, eu vou começar na posição 1 e vou até a posição do colchete. Esse str saldo, lembra, é uma string, vamos ver só como é que ele está, se a gente está pegando direitinho o valor que a gente quer. Aqui está, 1256,87, mas se eu multiplicar, por exemplo, por 2, claramente dá para ver que isso daqui é uma string. Tá? Então, o que eu tenho que fazer agora? Eu tenho que dizer que o meu saldo inicial vai ser um float, eu vou ter que converter esse str saldo para um float ou para um número decimal. Agora que a gente já separou o saldo inicial, a gente tem que separar o resto dos dados. Então, o resto dos dados, eu vou manter o mesmo nome da variável transações. O resto dos dados é uma cópia das transações, e aí eu vou fazer um novo slice, vou criar uma nova substring, só que agora eu vou começar na posição do colchete mais 1, porque a posição do colchete é onde está o colchete. E se a gente olhar aqui, se a posição do colchete é essa, eu quero começar a buscar os dados a partir do número 10. Então, a posição aqui é mais 1, 2 pontos até o final.
De novo, se eu fizer uma checagem aqui nos meus dados, eu tenho a string completinha. Agora eu preciso quebrar essa string de transações nas transações. Então, eu sei que as transações são quebradas pelo hashtag. Então, eu vou transformar essa variável transações em uma transações.split de novo. E aí, só que agora eu vou quebrar, né? Eu vou splitar pelo hashtag. De novo, se a gente der um print aqui de transações, a gente roda. E agora eu não tenho mais uma string. Agora eu tenho uma lista com 1, 2, 3, 4 transações. Aqui a gente já pode resolver o primeiro problema, a primeira demanda do nosso programa, que é o número de transações. Então eu posso colocar aqui número de transações é igual a len transações e colocar já aqui embaixo print quantidade de transações. Lembrando sempre str num transações. Então, quando eu rodo, ele tem que me dar que eu tenho 4 transações. Agora, eu tenho que analisar transação por transação. Então, for cada transação, aqui você pode, claro, dar o nome da variável que você quiser, in transações. O que eu preciso fazer aqui dentro? Eu preciso verificar se é débito e crédito para definir os valores. Só que, por enquanto, o que a gente tem? Eu vou dar de novo aqui mais um print. Cada transação. Quando eu rodo isso aqui, eu tenho as transações completas, né? Então, tem todas as informações numa string só. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar cada uma dessas strings, ou cada transação, e quebrar de novo. Eu vou colocar aqui uma variável chamada dados, que vai ser cada transação, ponto e split, só que agora eu vou quebrar por vírgula, que eu sei que é como estão sendo quebrados os meus dados. Eu também sei que se eu quebrar isso daqui e der um print dos dados logo depois, agora eu não tenho mais as strings, eu tenho as listas. Eu sei que o tipo de transação é o último da minha lista. Então, eu tenho posição 0, 1, 2, 3, eu tenho na 4ª posição. Então, eu já posso colocar aqui que o tipo da transação é igual a dados e posição 4. Eu também poderia colocar a posição -1 para indicar que é a última posição da minha transação. Mas vai que amanhã o banco resolve colocar mais algum dado, então é mais seguro aí colocar na posição específica. E eu também sei que o valor está em dados na posição 3. Só que tem que lembrar o seguinte, o valor é uma string. Se a gente olhar aqui como os dados vêm, eles estão entre aspas. Então eu não posso esquecer também de converter esse valor. A gente está supondo aqui que o arquivo vai vir já num formato direitinho, correto, então eu não preciso verificar se esse valor não vai me dar um erro quando eu tentar fazer a conversão, né? Então isso a gente pode deixar até para um vídeo aí no futuro. Então a gente considera que está tudo certo, então eu posso fazer o float sem perigo. Agora é realmente fazer a conta. Se for o tipo igual a débito, então eu sei que naquele meu grupo de débitos, lembra que eu tenho uma variável de débitos que começa com o valor 0 aqui em cima, tá? Então esse valor de débitos eu vou somar ao valor que eu acabei de obter na minha transação. Além disso, o valor que eu recebi, como é débito, vai ser um valor negativo para calcular o saldo. Então o que eu vou fazer? Eu vou converter isso daqui para um valor negativo. E se não for débito, a única outra opção que eu tenho é crédito, então eu posso usar o else. Eu vou aqui somar aos créditos e eu não preciso colocar valor igual a valor, porque eu já sei que aqui é positivo, porque todos os valores estão vindo em módulo, estão vindo aí com um sinal de positivo. E após essa definição, basta eu fazer o quê? Atualizar o saldo. Então, o saldo final vai ser mais igual ao valor. O problema aqui é que a gente não estipulou qual é o saldo final inicial, ou seja,
Lembra que a gente colocou aqui em cima que o saldo final é igual ao quê? É igual a 0. Então, para cada transação, ele vai partir de um saldo inicial de 0. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai colocar aqui que o saldo final inicial, ou seja, o saldo final no início do programa é igual ao saldo inicial. Então, a partir desse valor aqui é que ele vai fazer as contas. E aí, a gente dá o resultado. Então, total de créditos. Lembrando sempre aqui da conversão. Eu vou dar um Ctrl+C, Ctrl+V aqui. E aqui também, para a gente ganhar um pouquinho de tempo, aqui eu vou fazer os débitos. Atenção sempre, tá? Quando copiar e colar. Saldo final. Saldo final. Agora a gente roda. E eu tenho o número de transações, foram 4 transações. O total de créditos, R$ 2.186,98. O total de débitos, R$ 6.134,90. E o saldo final calculado, ele ficou negativo em R$ 2.691,04, quase 5 centavos. Se você não quiser ver um monte de decimal aqui, isso é coisa do Python, a gente pode até discutir em outro vídeo sobre isso. Você pode colocar o round aqui, já forçar um arredondamento dentro do Python. Então, quando eu rodo agora sim, tá um pouquinho mais bonitinho. Se você ficou com alguma dúvida, deixa aqui embaixo nos comentários, a gente tenta ajudar vocês. Se vocês gostaram do vídeo, dê um like e se inscrevam no canal. Um grande abraço e até a próxima!